Direto da redação. Já está comigo o Ranulfo Vidigal, já está na linha aí, economista Ranulfo Vidigal. Bom dia, meu caro Ranulfo Vidigal. Bom dia, meu caro Roberto. Estou vendo aí que a Assembleia Legislativa está se metendo em cada jabuti, até porque jabuti não sobe em árvore, né? Isso aí não tem sobe. Interesses concretos, enormes, resvalando contra a maioria da população. Aliás, essa semana a Assembleia Legislativa também fez um negócio polêmico, subiu o salário do governador em 65% e dos servidores em apenas 5,9%. E ontem, inclusive, essa sessão polêmica foi praticamente mostrada ao vivo por várias televisões fluminenses. E o servidor público ficou, mais uma vez, chupando o dedo. Portanto, nessa reta final, a Assembleia Legislativa ficou devendo a todos nós. Ranulfo, Roberto, eu queria começar... nessa mesma toada, foi a Câmara dos Deputados que aprovou também o reajuste de salário para o Supremo, ministros, para o presidente da República, para os deputados, para todo o andar de cima. E o servidor público federal também ficou chupando o dedo, Ranulfo. Exatamente. E mais, ontem às 11h30 da noite, morreu de morte morrida o teto de gastos. E deixou muito triste com essa morte do teto de gastos os economistas e os jornalistas ligados a banqueiros ou a fundos de investimento, ou a fundos previdenciários. Só interessava para esse pessoal o teto de gastos. Então, a função do teto de gastos era tirar dinheiro do social para garantir o dinheiro dos juros dos banqueiros. Mas morreu ontem, às 11h30 da noite, lá no Congresso Nacional. E você sabe por que morreu? Não foi porque os nossos nobres senadores e deputados estivessem pensando nas famílias mais humildes, que vão poder ganhar R$600 no ano que vem, mais 150 por cada filho, e o orçamento que vai ser votado hoje. É porque, num fato inédito na história republicana brasileira, um deputado federal ano que vem vai ter 32 milhões de emendas. E um senador vai ter 52 milhões de emendas. Só para quem está nos assistindo ou nos ouvindo entender o que é isso, um senador vai ter na forma de emendas mais do que provavelmente o orçamento de Italva e metade do orçamento todo municipal de São Francisco de Itabapoana. Ou seja, um único senador vai ter o direito de movimentar uma dinheirama ano que vem, e só por isso é que eles aceitaram acabar com o teto de gastos, porque se não fizessem isso, eles não podiam fazer essa negociação para ter o direito a essas emendas. 32 milhões por ano para cada deputado e 52 milhões para cada senador. Vou repetir. Um senador ano que vem vai valer mais ou quase igual a todo o orçamento municipal de Italva e Cardoso Moreira. E vai valer metade de todo o orçamento público de São Francisco de Itabapoana. É isso, a boa vontade dos nossos deputados e senadores não é em função da maioria, é em função apenas e tão somente dos seus interesses, Roberto. Ranulfo, eu vou soltar aqui a reportagem, a PEC da transição aprovada em segundo turno na Câmara. Tem uma declaração aqui do deputado Janinho, não é isso? Vamos aqui a reportagem, a gente vai comentar na sequência. Vamos à reportagem. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto base da PEC da transição, proposta que libera recursos para a ampliação de programas sociais no país. O placar de votação foi de 331 a 163. A proposta já havia sido aprovada pelo Senado Federal, mas como ela sofreu alterações na Câmara dos Deputados, vai retornar para que os senadores analisem a mudança antes que o texto vá à promulgação. O relatório apresentado pelo deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, restringe apenas ao ano de 2023 a validade da proposta de emenda à Constituição. O texto abre espaço para o novo Bolsa Família, que vai substituir o atual Auxílio Brasil, com a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões de reais para bancar o programa de renda em R$600 por família
mais 150 para cada criança menor de 6 anos de idade. A PEC ainda libera 23 bilhões de reais para investimentos do governo, artigo que redistribui o dinheiro que estava previsto para as emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Os 19 bilhões de reais vão ser divididos entre as emendas individuais dos parlamentares e o governo federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Nós temos aí a declaração do deputado, o que ele fala. Tem aí, põe aí, por favor, na tela aí pra gente desdobrar. Educada e ponderada com seus argumentos. Presidente, aqui volto a fazer o apelo. Acho que aqui o debate ele é para fora, mas é para dentro também. Infelizmente o plenário agora está vazio, mas eu apelo aos deputados que estão aqui presentes que entendam mais uma vez, né, que o que está acontecendo aqui não é a visão do que a sociedade clama. Eu não consigo entender deputados que manifestam sempre sua posição, dizendo que trabalham pensando nos mais pobres, dos mais necessitados, que defendem auxílios, compactuarem um projeto que aumenta o salário daqueles que recebem mais no Brasil. E não é só no funcionalismo público. E aqui também uma coisa que é importante, para vocês verem a disparidade que existe, até mesmo dentro do funcionalismo público, que eu acho que é importante falar isso também, né? O deputado Sanderson me recordou muito bem aqui, durante minha discussão. Aqui a gente está falando só dos poderes legislativo, judiciário e alguns outros poderes acessórios. O poder executivo, de maneira geral, não está em debate. E muitos cargos do Poder Executivo Federal, inclusive, têm salários muito abaixo daqueles que estamos discutindo hoje. Então, se a gente estivesse falando numa grande reforma administrativa, que estivesse falando de meritocracia, revisão de cargos e salários, com aumentos justos que devem ter, sim, em algumas funções, eu acho que seria meritório pensar, sim, em alguns aumentos, que eu acho que há discrepância, há distorções, há realmente alguns cargos que estão muito defasados, outros não, e aqui não. Aqui mesmo, dentro do funcionalismo público, a gente vê que há aqueles do alto escalão e do baixo escalão, ou do alto clero e do baixo clero. Aqueles que são beneficiados pela seu papel político e conseguem fazer pressão de alguma forma, e aqueles que não. Então a briga aqui não é só funcionalismo público e privado. Dentro do funcionalismo público há enormes distorções. Dentro do funcionalismo público federal já há distorção. Quando compara-se com estados e municípios, mais ainda. E a gente sabe que tantos falaram de menos Brasília, mais Brasil, ou mais Brasil, menos Brasília. Aqui a gente está no sentido contrário. Os funcionários públicos dos municípios estão lá, sem dinheiro, muitas vezes. Dos estados, a mesma coisa. E o federal, que acumula dinheiro, tem recurso para dar aumento. O Ranulfo, o Paulo Ganimi é deputado pelo Partido Novo. Ele foi candidato ao governo do estado do Rio nessa última eleição, está encerrando o mandato dele como deputado, mas o que ele pontua nesse discurso dele aí é o seguinte: é o andar de cima, andar de baixo também dentro do funcionalismo. Você tem categorias que têm salários generosos. Vamos tirar aqui como exemplo, por exemplo, procurador municipal em prefeituras. Vamos tirar para estar mais próximo. Você tem salários, eles têm ainda aquele que é a sucumbência, que é a ação que ganha, eles têm um percentual sobre as ações que o município ganha, ações financeiras. Você tem outras categorias também que tem salário, mas você tem categorias que não têm assim, poder de pressão nenhum e que é considerado ali o baixo clero, que não tem reajuste nenhum, muitas vezes reajuste muito abaixo da inflação. No que a gente discorda, em algumas coisas que eu discordo do Paulo Ganimi, no que ele fala em meritocracia, muitas coisas discordam, mas nesse ponto ele não deixa de ter razão, né, Ranulfo? Total. O salário mínimo que essa PEC de ontem autorizou é um salário mínimo a partir de 1º de janeiro de R$ 1.320. A média salarial do servidor ativo na cidade de Campos, uma cidade de 500 mil habitantes,
23 bilhões de produto interno bruto e orçamento de 3 bilhões de reais é de apenas R$ 3.500. Portanto, um servidor público de Campos não pode ser considerado um marajá. Tem distorções? Tem, mas a média é 3.500. E o nosso nobre presidente da República, que depois de uma eleição apertada vai assumir em 1º de janeiro, vai ganhar R$ 40 mil. Portanto, você tem 1.320 salário mínimo e o maior salário, R$ 40 mil. Uma vez para 35 vezes, 36 vezes. Esta é uma enorme distorção, muito bem colocada pelo deputado Ganime, que foi perpetuada ontem por essas legislações federais e estaduais, que também, no caso estadual, aumentou em 65% o salário do governador do estado do Rio de Janeiro. São estas distorções que todos nós pagamos na forma de salário. Vou só para fechar e para deixar o nosso pessoal mais aborrecido. As pessoas que estão comprando nessa rodada final para o Natal, comprando alimentos, comprando brinquedos, comprando coisas, tem gente pagando de imposto indireto, segundo o Instituto Brasileiro de Tributação, até 70% de imposto sobre produtos e serviços. É por isso que você tem uma burocracia com essa distorção que custa caro e que às vezes não dá a mesma eficiência, e na ponta o serviço não chega. Rola a bola para você. A Receita Federal arrecadou 172 milhões em tributos só no mês de novembro. Bilhões e até novembro, milhões. Bi. Na ordem de milhões. Não é, são 172 bilhões, eu tenho certeza do que eu estou falando, e até novembro, 2 trilhões de reais. Ah, então tá certo. Então aqui veio com a incorreção aqui no texto que me mandaram, que mandou aqui. Então tá certo. Exatamente. Então são 172 bilhões em tributos que a Receita arrecadou só no mês de novembro, em impostos. E 2 trilhões até novembro. Até novembro, né? Isso no ano. É.